As demandas, a tensão, a pressa da existência moderna perturbam esse precioso repouso. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, ou seja, aqui então eu estou com a voz ativa. Vamos resolver o enunciado primeiro, igual um exercício de matemática? Matemática, você resolve o enunciado e depois acha a resposta. Vai lá, nossa, deu -2, aí você vai procurar o -2, não é? Então vamos fazer isso com a língua portuguesa também? Vamos passar essa oração para a voz passiva. Então eu venho aqui, ó, primeiro eu acho o verbo, perturbam. Só tem um verbo. Então quando na voz ativa eu tenho um verbo, na voz passiva eu terei dois. Por quê? Eu vou ter o verbo ser mais o particípio desse verbo aqui. O verbo ser vai ficar no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Perturbam. Perturba é presente, né? Então aqui eu sei que vai estar no presente, eu vou ter que usar o verbo ser no presente do indicativo. E o particípio do verbo é aquele terminado em ado e ido. Então, amado, cantado, partido, né? Tem os verbos irregulares também com o particípio irregular. Então, por exemplo, tinha matado, foi morto. Né? Que aí são os verbos que nem todos terminam em ado. Né? Tinha matado e foi matado, foi morto. Com o verbo ser eu uso o particípio regular, ou irregular, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o verbo no seu particípio, que provavelmente perturbado ou perturbada. Vai depender. Vamos ver. Aí o que eu faço aqui? Ó? O sujeito da voz ativa vai lá para o final da oração, na voz passiva. E ele vai virar agente da passiva. E o que é o meu objeto, né? Geralmente é o objeto, ele vai lá para o começo da oração e ele vira sujeito paciente. Ele não está praticando a ação, ele continua sofrendo a ação. Só que eu inverto as posições e faço uma alteração nos verbos. Porque se eu colocar assim, ó, o precioso repouso perturba as demandas, a atenção, o que eu fiz? Eu continuo tendo uma voz ativa, só que aí eu mudei o sujeito. Agora quem está perturbando é o repouso e as demandas que estão sendo perturbadas. Deu para entender? Então, deixa eu dar uma outra oração. Ó. O gato mordeu o rato. O gato mordeu o rato. Eu tenho o sujeito praticando a ação. Se eu inverter, o rato mordeu o gato. Eu inverti a ação, eu mudei totalmente a história, né? Mas o que acontece aqui? Eu ainda tenho uma voz ativa, sujeito praticando a ação. Para eu ter uma voz passiva, eu tenho que ter a ação sendo praticada pelo sujeito. Como assim? O gato mordeu o rato. O rato foi mordido pelo gato. Se eu colocar o gato morde o rato é mordido pelo gato. Então eu mantenho o tempo verbal, só que eu tenho que incluir o verbo ser, né? Tá vendo? Por isso que eu falei é mordido, foi mordido, porque eu falei o morder em tempos diferentes. Então o verbo ser acompanha o tempo verbal do verbo da voz ativa e o verbo da voz ativa aparece na voz passiva na sua forma de particípio. Vamos tentar então? Esse precioso repouso é perturbado, então agora eu sei que é masculino, singular, porque eu tenho precioso repouso, né? Então eu tenho no singular, é perturbado pelas demandas, tensão e a pressa da existência. Então como vai ficar? Tem sido? São? Não. É perturbado. Acertei a questão, igual matemática. Eu resolvi e achei a resposta. A gente fica super feliz, não fica? Então, o que eu fiz aqui, ó? Para eu não ser pego. Cuidado com isso daqui, ó. São perturbadas. Eu tenho o verbo ser e eu tenho um particípio. Só que eu não vou estar concordando, no caso, com o sujeito paciente. Porque se eu inverter, vai ficar esse precioso repouso é perturbado pelas demandas. Deu para perceber? E não são perturbados. Ou pior ainda, são perturbadas, até porque ele está no masculino singular. Deu para pegar? Dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Tá? Essa é a resposta correta.